E aí, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que esse vídeo seja útil para vocês. É um processo que eu estou passando nesse momento. A gente vai falar agora sobre retirar o passaporte brasileiro aqui em Londres ou renovar o seu passaporte brasileiro aqui em Londres. Bom, gente, essa é uma dúvida que eu tinha já fazia algum tempo, né? Que eu sabia que meu passaporte ia vencer e eu fiquei procurando bastante na internet, no YouTube, em um monte de lugar. E na verdade, em nenhum lugar me falava como que fazer esse processo, que na verdade é simples, né? E eu, como vocês sabem, eu e a Camila, a gente sempre prefere fazer pela gente mesmo, não ir atrás de empresas para fazer isso pela gente, tipo despachante, sabe? Porque você acaba gastando mais e o processo às vezes não muda tanto, né? E aí eu decidi fazer por mim mesmo e vi que é possível, não tem nada demais, porque na internet, cara, eu só achei uma mulher fazendo propaganda de um site para você entrar e na verdade ela não explica nada sobre como fazer, onde é que vai e tal. Bom, você tem que entrar no site cglondres.itamaraty.gov.br e aí lá você vai na seção de passaporte e aí depois você vai na seção de maior de 18 anos. O processo tem que preencher um formulário online. Esse formulário online vai te gerar um recibo no qual você vai ter um espaço para você pôr sua foto e a sua assinatura. E mais embaixo você vai ter o seu nome por extenso, né, ou legível, e também seu telefone. Esse papel você tem que enviar para eles ou entregar pessoalmente. O meu processo eu vou fazer pessoalmente, porque como todo mundo sabe, eu trabalho uma vez por semana no centro de Londres. Então vou acabar indo lá perto, então eu preferi eu levar. Talvez saísse mais barato para quem, né, quem não vai utilizar e não vai a trabalho, né, não tem que estar nesse local, próximo desse local, você vai acabar gastando um dinheiro a mais. Você pode mandar pelo correio, tá ok? Esse processo é feito, aí você vai fazer a sua escolha lá nas opções que tem. A documentação que você precisa é o formulário preenchido ou esse recibo qual você vai entregar lá, o passaporte atual, vencido ou não. O meu ainda não está vencido, ele vence em março, então eu vou acabar levando ele antes, porque em alguns países você pode ter problema se você for viajar e seu passaporte tiver 3 meses para vencer, alguém pode pesar na sua aí, então fica a dica, se você puder fazer isso antes, faça antes tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? Principalmente se você estiver fora do Brasil. Uma fotografia 3,5 por 4,5, né, que é o padrão da fotografia de passaporte aqui, que você vai colar nesse formulário, nesse recibo de formulário que você fez, né? Você vai precisar do original ou do seu, se você for solteiro, você vai precisar do seu RG ou a carteira de motorista do Brasil. Se você for casado, você vai precisar da sua certidão de casamento. E aí, se você for separado, tiver mudado o nome, você vai precisar de certidão de divórcio, esses outros documentos, tá ok? Deixa eu dar uma olhada aqui qual mais documento que precisa. E aí você precisa da sua certidão de quitação eleitoral. Eu não votei na última eleição porque eu estava aqui, então tive que fazer por procuração, pedir para minha mãe ir lá para eu conseguir regularizar a minha situação eleitoral. Isso é importante, você precisa desse documento, tá ok? Minha mãe me mandou, né? Acabou gastando um dinheiro a mais, mas eu consigo isso pelo site. Depois que ela regularizou, você vai no site do TSE e você consegue imprimir. Então, se você tiver regular com a sua situação eleitoral, é só entrar no site do TSE, colocar o seu número do seu título de eleitor, zona e tudo mais, né? E aí vai imprimir a sua certidão, vai imprimir a sua certidão de quitação, tá ok? Original do documento militar. Talvez por isso minha mãe me mandou, porque ela tinha que me mandar o original da certidão militar, a famosa reservista. Quer dizer, a minha ficou no Brasil, eu achei que eu nunca ia usar isso aqui, mas eles precisam da original, tá ok? E aí você vai ter que também ter o comprovante de pagamento da taxa consular, ou postal order, né, que você vai no correio. Você vai pagar ou na postal order, você vai no correio, fala que você quer fazer uma postal order para retirada, para renovação de passaporte, e aí eles vão fazer isso, você paga lá na hora no correio, e aí você leva no consulado somente o comprovante, que é o que eu vou fazer. Ou você pode pagar lá na hora, só que lá na hora tem umas restrições de banco e de um monte de coisa, então eu prefiro já fazer no correio e levar esse comprovante de pagamento da taxa consular já. Eu andei pesquisando na internet alguns sites, alguns falam coisa em torno de 54 libras, 64 libras, até quase 80 libras. Eu fui fazer, gente, e o valor para renovar o passaporte brasileiro, eu vou pagar 120
libras para conseguir renovar o meu passaporte. No Brasil também não tá tão barato assim, acho que tá entre 260, um pouquinho mais aí no Brasil, R$260, tá ok? Então essa é a informação de hoje, espero que tenha sido útil para quem estiver fazendo o processo, né? É um pouco chato quando você entra no site, tem que preencher aquele formulário, o formulário é um pouco longo, você tem que ler todas as informações que tá lá, uma sequência de informações, para você não errar nada, não preencher nada errado, que às vezes é meio confuso, tem algumas informações que a gente não precisa preencher. Tá ok? Eu não tenho tempo agora de passar esse formulário, seguindo o formulário com cada um, mas não é difícil, é uma coisa até tranquila de fazer, beleza? Seguir esse processo não é difícil, é um pouco caro, mas a gente tem que ter o passaporte, né? Senão eu não consigo viajar pro Brasil de volta e nem aqui, né? No caso, eu que não tenho a cidadania, eu tenho o meu Residence Card, então quer dizer, só com o Residence Card eu não consigo viajar. Bom dia, gente, vim aqui no consulado entregar minha documentação para pegar a renovação, né, um passaporte novo. Uma dica, né, no Google ele tá, quando você coloca consulado brasileiro, ele tá mostrando a embaixada, então muito cuidado. O consulado fica aqui na Berry Street, então para quem procura no Google aí, cuidado para não ir parar lá na embaixada. Bom, gente, acabei de sair aqui do consulado, né, o passaporte aqui tá aí uma coisa que funciona bem, brasileira, aqui em Londres. O passaporte saiu na hora, né, demorou aí uma meia hora, 40 minutos, me colocaram na espera e o passaporte saiu pronto. Uma outra dica que eu tenho que dar, cara, é tipo assim, prestem atenção em toda a explicação que tem no site sobre o formulário e tudo. A galera vem, por exemplo, quem é casado tá vendo com RG e precisa da certidão, cara, senão você não vai fazer foto, tudo. Então leiam com atenção toda a explicação de documentação que você precisa, que está lá no site, para não dar bobeira e perder tempo aqui. E aí funciona realmente, sai rapidinho toda a documentação, já tô com o passaporte na mão, e o passaporte válido por 10 anos, e é isso. Ah, outra coisa, a Postal Order, ela tem uma taxa no correio de 12 libras, então são 120 mais 12, vai dar 132. Então quer dizer, já contem com esse gasto aí para o passaporte, beleza? Então é isso, eu vou trabalhar. Se você achou a informação útil, tem dúvidas, alguma coisa do tipo, deixa aí no comentário aí embaixo e a gente se fala. Bom dia para todo mundo, dá o seu like, seu subscribe. Um abraço, valeu!